Hoje eu louvo ao Senhor por esse dia. Irmãos, a cada dia que a gente vai ministrar uma palavra, sempre é uma experiência. Quarta-feira, que é hoje, folga do Ricardo. Eu falei, é folga do Ricardo, eu posso usar uma desculpa, né? Que eu vou sair. Mas eu pensei, meu marido, ele ama estar aqui para me ouvir ministrar. Então seria uma oportunidade de estar trazendo a palavra. E eu senti algo assim tão diferente. Eu falei, meu Deus, essa semana vai ser tensa. E foi mesmo, hein? Nem meu marido escapou, coitado. Foi uma retaliação que essa semana ele sonhou que eu morria 2 vezes. Aí eu falei pra ele brincando, eu falei, mas eu não vou não, porque quarta-feira eu tô escalada pra pregar. Então pode ficar tranquilo. As crianças ficou doentes, irmãos, pensa na peleja. Mas eu louvo a Deus por estar aqui nesse dia, amém? Amém. E a palavra que nós vamos estar ministrando nesta noite está lá em Mateus, capítulo 7, e versículo 24. Fala sobre os 2 alicerces. Mateus, capítulo 7, versículo 20. E combateram aquela casa, e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda, amém? Amém. A palavra que nós vamos estar meditando está nesses versículos que eu acabei de ler. Aqui fala sobre 2 cenários. A casa que é edificada na rocha e a casa que é edificada na areia. O homem sensato e o homem insensato. E a pergunta que eu faço para os irmãos nessa noite: aonde você, cristão, não estou falando a sua casa lar, sobre a sua família, eu estou falando você, crente, aonde você está firmado, aonde você está edificado, na areia ou na rocha? Edificar, o que significa edificar? Significa construir, levantar uma construção. Meus irmãos, e a gente não se constrói uma casa pelas paredes. A gente não inicia uma casa pelo teto. Nós iniciamos uma construção pelo fundamento, pelo alicerce, não é, pastor? Você tem que fazer as brocas, você tem que fazer toda uma preparação. Ali é a base principal para sustentar aquela casa, para que com o tempo ela não venha se rachar, ela não venha ser derrubada, a estrutura dela. E você vê a estrutura de uma casa? Você vê a estrutura de um prédio? Nós olhamos um grande edifício, lindo, maravilhoso, cheio de espelho. Mas o que está segurando aquele prédio de pé? É a estrutura que está debaixo da terra. Essa estrutura ninguém vê. E o que é essa estrutura na nossa vida, meus irmãos? É o secreto com Deus. É buscar a Deus enquanto ninguém está te vendo. Ali, na oração, você ter sede de buscar a presença do Senhor. É isso. É onde nós somos passados, onde nós somos provados, é onde nós somos moldados. É no secreto que o Senhor faz de nós um bom alicerce, uma boa estrutura. Então, antes de eu e você querer ter ministério grande, querer viver coisas extraordinárias com Deus, antes da gente querer ver Deus cumprindo promessas, primeiro a gente vai ter que descer para baixo. É se humilhar e buscar a presença do Senhor. É isso que nós devemos fazer para estar edificado sobre a rocha. Porque um alicerce fraco não sustenta uma estrutura grande.
ministério grandes, coisas extraordinárias, se você não tiver uma boa alicerce, que é a palavra do Senhor Jesus. É onde a gente deve estar firmado. E nesse versículo, nesse texto que eu li, aqui no início, fala sobre o homem sensato. O que é um homem sensato? É um homem, uma pessoa que ela pensa antes de agir, ela consulta a Deus antes de tomar decisões, ela não faz nada pensando em si mesmo. E a palavra do Senhor diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Esse homem sensato, em que a Bíblia fala aqui no início desse versículo, é um homem que ele ouve a palavra do Senhor e ele obedece a palavra do Senhor. Por isso que ele tem a sua casa edificada na rocha. Porque não adianta nada, meus irmãos, a gente vir aqui, sentar, ouvir a palavra do Senhor e sair daqui sem praticar aquilo que a gente aprendeu. E a palavra diz que para o homem sensato, ele ouve e ele pratica. Então, por isso que ele é sensato. Porque ele não toma decisões sem buscar a Deus primeiro. Isso que é ter uma casa, uma vida edificada na rocha. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que ouve e não cumpre engana a si mesmo. Porque quem de nós engana a Deus? Ninguém, meus irmãos. Ninguém. O secreto do Senhor é ser edificado na rocha. O que é esse homem sensato? Uma vida que é edificada na rocha. Aquele que tem a estrutura. Não sei vocês, mas no início da minha conversão, Deus sempre falava comigo através de profecias. E eu imagino que todo recém-convertido passou por essas mesmas experiências. Irmãos, e como que é gostoso você ter essa experiência com Deus. Deus usar alguém que não te conhece para falar coisas que ninguém sabe o que já passou ou que há de vir, uma revelação do Senhor. Isso é algo extraordinário. E é gostoso. E esses dias eu até postei para os melhores amigos. Eu falei assim, ai, como que eu queria sentir isso de novo. Mas com o tempo, a gente vai criando maturidade. E a gente para de ter esse tipo de experiência. Mas sabe por quê? Porque o Senhor começa a falar diretamente conosco. E Deus já não precisa usar terceiros para ser esse intermediador entre você e Deus. Porque você já tem que ter estrutura suficiente para abrir a Bíblia e falar, Senhor, revela-se a mim através da sua palavra, fala comigo através de sonhos. E quem tem estrutura na rocha, meus irmãos, a gente tem que parar de um certo momento de ser somente carregado pelos outros. E isso é maturidade. Só vive isso quem tem estrutura na rocha. Não dá para a gente ficar o tempo todo dependendo da sua fé depositada no pastor ou em alguém. Nós precisamos ter maturidade espiritual, experiência espiritual. E isso é feito no secreto. É quando você está ali edificando, dia após dia. Isso entre você e Deus. E a experiência, ser edificado sobre a rocha, é ter um amadurecimento espiritual. É ter a sua dependência totalmente em Deus. É quando Deus fala assim, vai para lá, mesmo você entender, você vai, porque você é obediente. É quando Deus te dá ordens que você talvez nem sabe porquê, mas você é obediente e você vai cumprir. Porque você está edificado na rocha, você tem uma segurança, você tem uma firmeza, que é o Senhor que está com você.
edificado sobre a rocha. E o que é um homem que edifica a sua casa na areia? Aqui a palavra do Senhor diz que o homem que está com a sua casa edificada na areia, Deus compara a um homem insensato. O que é uma pessoa insensata? O contrário do sensato. Ele não consulta Deus, ele toma suas próprias decisões, ele acha que sabe fazer tudo sozinho, e é onde que toma as piores escolhas. Porque uma pessoa sensata, ela não escolhe edificar a casa dela sobre a areia. Mas o insensato, sim. Ele não pensa antes de agir. Ele age, depois tem as consequências. Essa é uma pessoa insensata. E a palavra do Senhor diz que que quando vem o vento, vem a areia e a chuva, irmãos, ela chega para as duas casas, para as duas pessoas. O que diferencia essa casa de pé onde ela está firmada? As provações, ela vai vir para todo mundo. As dificuldades, ela vai vir para todo mundo. Mas o que mantém a gente firme na presença do Senhor é quando você tem essa estrutura em Deus. É o que diferencia você daqueles que não estão aqui. Não sei quanto tempo vou falar de evangélico, de crente, vamos dizer, que você tem. Mas nesse tempo, quantas pessoas você já viram entrar e sair da igreja? Quantas pessoas? O pastor, que é pastor, né? Já foi membro de pastor, tenho certeza que ele já viu muitas pessoas que vieram, mas não permaneceram. Irmãos, porque nunca foi edificado sobre a rocha. Antes eu sempre ficava pensando nisso. Eu falei, meu Deus, como pode alguém estar aqui na tua casa, sentir a tua presença, sentir o Senhor falar, ter essa experiência extraordinária com Deus, Deus usar e depois essa pessoa tomar outros rumos, como que se não tivesse tido essa experiência? Irmãos, nunca estiveram firmados na rocha. Porque quando você está firmado na rocha, vai acontecer o que for, vai passar o que for, mas você não sai da presença de Deus. Porque pode ser que algum dia a igreja venha te ferir. Pode ser que algum dia você se sinta magoado por um irmão. Pode ser que algum dia a enfermidade venha bater na sua porta. Pode ser que algum dia as portas venham se fechar. Pode ser que algum dia tudo que tinha para dar certo deu errado. Porque as dificuldades vai vir, o vento vai vir para as duas casas. Mas o que mantém uma casa de pé é aonde está a sua estrutura. Aonde você está firmado. Que é na palavra do Senhor. Irmãos, e a palavra do Senhor, ela não muda. Ela é irrevogável. O que está falado, está falado. Deus não muda, Deus não volta atrás naquilo que Ele tem para mim, para você. Naquilo que a palavra diz. É isso que nos mantém de pé. Nós vemos, né? Agora a gente já está numa outra geração de cristãos, onde a gente não quer mais descer a nossa estrutura. Todo mundo quer algo que apareça. A gente quer ministério que mostra que Deus é com a gente. A gente quer ser próspero, a gente quer ser bem-sucedido, a gente quer tudo isso, mas a gente não quer pagar o preço de orar enquanto ninguém está orando, de renunciar o que ninguém renuncia. É isso que diferencia quem está edificado na rocha.
Você acha que quando Jesus voltar, quem que ele vai vir buscar? Quem está na areia, que bateu o vento e já se desviou? Não, é os que permaneceram até o fim na presença do Senhor. Quem está edificado na areia, qualquer vento tira ela da presença. Qualquer coisa ela pensa em sair da igreja, qualquer coisa ela fica aborrecida. Porque não tem a maturidade espiritual. E isso a gente busca, a gente se constrói dia após dia. A nossa casa, ela só vai se manter de pé. A gente só vai ficar firme se a gente estiver firmado na palavra. Não importa o que aconteça. Se você e eu queremos permanecer até Jesus voltar, meus irmãos, é na palavra, porque Deus não decepciona ninguém, Deus não entristece ninguém, Deus não frustra ninguém. O homem faz isso com a gente. Por isso que a gente não pode ter a nossa fé depositada em ninguém. Porque senão na primeira decepção, você vai sair da presença do Senhor. Ah, eu saí da igreja, eu saí... Quantas pessoas no mundo que já estiveram aqui, como eu disse, não estão mais? Não estavam com essa casa edificada na rocha. Não estavam. E a palavra do Senhor diz, lá em Salmo 127, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Irmão, se Deus não estiver nessa casa, nessa estrutura, nada para de pé. Nada vai sustentar. Se não for Deus que estiver comigo e com você, a gente não consegue passar pelas provas, a gente não consegue passar por nada, se você não estiver firmado. Se eu der a oportunidade para o pastor e falar assim, pastor, conta aqui todos os perrengues que você já passou sendo membro e sendo pastor. Eu tenho certeza, meus irmãos, que a lista vai ser infinita. Se ele for falar todos os pepinos, frustração e preço que paga, a lista vai ser grande. Mas ainda por que está aqui? Irmãos, se você não estiver nisso aqui, ó, você não permanece. Vocês acham que como eu disse, né, que a gente está em outra geração, esses crentes mais antigos, aquelas irmãs do coque, que elas já estão indo para a glória, e a gente está ficando sem essas irmãs de oração. Então a gente tem que se levantar. Hoje eu estava pensando, falei, Deus, eu não posso nem falar, senão eu choro. Eu falei, Deus, eu não aceito ser só mais um no meio de uma multidão, sem ser usada pelo Senhor. Eu falei, Deus, eu não aceito. Então eis-me aqui, meu Pai. Eu quero ser a mulher do coque para essa geração. Irmãos, porque elas estão partindo. Mas elas estão partindo na presença do Senhor. E vocês acham que o que sustentaram elas firmes e fortes na presença, sem se desviar, porque vocês acham que elas não tiveram motivos? Lógico que tiveram. Mas permaneceram aqui. E eu e você, às vezes, quer deixar Jesus por muito menos. Por qualquer coisinha, talvez a gente já quer fechar o bico e já não quer saber mais de nada, quer entregar o cargo, não quero mais. Então, para a gente ser como esses profetas da Bíblia e ser como essas irmãs, a gente tem que ter estrutura na palavra, meus irmãos. Crava isso no seu coração essa noite, que a gente não vai ficar de pé se a nossa estrutura não estiver na palavra. Se você não estiver, o primeiro vento vai te derrubar.
E a palavra do Senhor diz que, aqui a palavra do Senhor diz que desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. E foi grande a sua queda. E foi grande a sua queda. Olha, meus irmãos, como que é uma casa que não tem estrutura. Grande é a sua queda, isso é muito forte. Então, para que eu e você permanecemos até o fim. Meus irmãos, é até o fim. Eu tenho essa mensagem sempre gravada no meu coração. Os que perseverar até o fim. Aqueles que não negociaram. Aqueles que não se corromperam. Aqueles que não murmuraram. Aqueles que se manteram inabaláveis. Que vão ver a glória do Senhor. E não vai ser quem edificou a sua casa na areia. Amém? Amém. Os irmãos de pé. E eu quero deixar o último salmo que diz assim. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como montes Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Não significa que quem confia em Deus não vai passar por problemas ou dificuldades, mas significa que mesmo passando por problemas, ela permanece de pé. Amém? Amém. Eu vou estar orando junto com a igreja. Senhor, obrigada por mais uma vez estar na Tua presença. Obrigada, Senhor, por este dia, porque foi o Senhor que nos trouxe até aqui. O Senhor nos sustentou e preparou este dia, meu Pai. E é motivo de se alegrar por estar na Tua presença, meu Pai, porque é um privilégio estar aqui neste lugar. É um privilégio, Senhor, a gente estar reunido enquanto tantos irmãos estão sofrendo, meu Pai, para Te adorar. Muitos irmãos estão sofrendo, meu Pai, para ouvir a Tua palavra. Então é um privilégio estar aqui nesta noite, meu Pai, porque nós somos livres para Te adorar, Te buscar. Deus, e que nesta noite nós possamos ser como um homem sensato, um homem que ouve, um homem que pratica e um homem que obedece a Tua palavra. Senhor, que nós possamos estar edificados sobre a rocha, onde vai vir as dificuldades. Senhor, vai passar o vento, mas nós vamos permanecer de pé, porque nós estamos edificados na Tua presença, meu Pai. Nós estamos edificados na Tua palavra. O Senhor é a nossa torre forte, Senhor. E eu Te glorifico, Te exalto por esta noite, meu Pai, porque o Senhor nos trouxe essa palavra de ensinamento, meu Pai. E que essa palavra venha estar cravada aos nossos corações. Meu Deus, aqueles que ainda não estão com a sua estrutura alicerçada na rocha, meu Pai, que nesta noite nós possamos sair daqui, Jesus, construindo a nossa casa, construindo a nossa vida com Deus, na Tua estrutura, que é a Sua rocha, meu Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos permanecer de pé, fiel, até que o Senhor volte, meu Pai, em nome de Jesus. Eu Te agradeço por essa oportunidade, meu Pai, porque em meio a tantas outras pessoas o Senhor me trouxe aqui. Senhor, tem gente maior, tem gente melhor, mas o Senhor nos escolheu nesta noite, meu Pai, para estar sendo ministrada por esta palavra, Senhor. E eu Te glorifico, e eu Te agradeço, meu Pai, por esta oportunidade. Amém.